Ok, nós estamos em tempo real, um quadro em tempo real, falando de política, ainda com a ausência de Elivaldo Barbosa. Elivaldo Barbosa segue resolvendo problemas pessoais e logo vai trazer informações da política aqui para nós. Nós estamos contando com a participação sempre de Lídia Brito, direto do CidadeVerde.com. Deixa eu falar com a Lídia, ela está ao vivo. Lídia Brito, boa tarde para você, Lídia. Olá, Joelson, boa tarde, uma boa tarde a todos. Bom, Lídia, vamos começar falando um pouco a respeito do cenário político. Ontem nós tivemos dois atos importantes, um político propriamente dito com progressistas e ontem no final da tarde, a inauguração do novo hospital do Dirceu. Lídia, nesses dois encontros houve um aumento no tom, né, dos discursos dos aliados do prefeito Firmino Filho em torno da possibilidade de uma disputa com o nome de Kleber Montezuma como candidato a prefeito, Lídia. Como é que foi mais ou menos o balanço desse dia de ontem para os aliados do prefeito? Joelson, o discurso de Kleber Montezuma já foi entendido como um discurso de um candidato. E isso começou a animar a base aliada em torno do nome desse pré-candidato. Kleber faz agora nesse trabalho de diálogo com os aliados, tentando construir essa base sólida e tentando manter a união desse grupo, já que o Charles da Silveira, né, o professor Charles da Silveira, o ex-presidente da Fundação de Saúde, já disse que pelo menos nesse primeiro momento ele não vai participar diretamente da campanha. Então, Kleber Montezuma fez esse discurso ontem e isso tem repercutido na base e agora os aliados esperam para ver qual vai ser o desempenho de Kleber nas próximas pesquisas, Joelson. Tá aí então, Lídia Brito, direto do CidadeVerde.com. Lídia, eu quero convidar você para, junto comigo, participar de uma entrevista aqui com o Dr. Silvio Mendes. O Dr. Silvio Mendes foi prefeito de Teresina, foi presidente da Fundação Municipal de Saúde, tem uma larga lista de serviços prestados e agora está, segundo as nossas informações, prestes a se filiar ao PSDB. Então, eu pergunto para o doutor Silvio Mendes, ao tempo que desejo boa tarde e agradeço pela presença aqui conosco. O senhor já tem data para essa filiação? Já se filiou? Como é que pretende conduzir essa questão, doutor Silvio? Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a quem nos assiste. Isso não tem pressa, tem muito tempo ainda. Uhum. E tem muita especulação, muito fuxico, não tem nenhuma importância. E acho até que, com essa história de ser candidato a vice, não sei o quê, dentro dessas conversas que são normais e acontecem nesse período pré-eleitoral, pré-campanha, natural que apareçam opiniões, umas com fundamento, outras sem, mas o fato é que eu deverei me filiar a um partido político a ser discutido, e agradeço até ao deputado Júlio César, que abriu suas portas lá no PSD, o senador Elmano Ferri, com quem a gente conversou demoradamente, refizemos as relações, ele esteve na minha casa. Refizeram as relações, se tiveram problemas, né? A gente ficava distante, porque ele continuou com o mandato, eu sem, e naturalmente ele foi cuidar da vida dele. Uhum. Mas ele esteve na minha casa, conversamos demoradamente, foi muito bom, conversa boa, o próprio Ciro. Então, alguns partidos que, por amizade pessoal, mais do que por interesse político de qualquer natureza, a gente... E é muito bom, é prazeroso ouvir esses amigos, olha, a porta está aberta, a casa é sua, entre. É bom, mas isso não está decidido, até porque é preciso conversar, que tipo de arranjo. O senhor falou, nós falamos aqui da possibilidade do senhor ir para o PSDB, porque foi o que foi noticiado, né? Mas o senhor disse assim, eu vou para um partido ainda a decidir. Existe a possibilidade do senhor ir para outra sigla, isso? Existe, sabe por quê? Porque quem faz política partidária, ela tem que ser sensível à opinião pública, a quem deve servir, porque eu acho que política mexe com a vida da gente, muitos até não sabem, criticam às vezes sem participar, mas ela todo dia mexe com a sua vida. E é preciso que a gente esteja atento, como cidadão, procurar se informar e tal. Então, o PSDB aqui no Piauí, ele sempre foi criticado por ser um partido da capital. Sim. Que não tem assim, capilaridade no interior. E se explica por quê? Porque o PSDB sempre, há muitos anos, cuida da gestão de Teresina.
Mas como ele nunca teve posição de destaque na administração estadual, é natural que ele esteja ausente. Não por falta de desejo. Então, numa conversa dos deputados estaduais, o Firmino, o próprio Ciro, o senador Ciro, a gente decidiu, num tempo passado, que a gente iria para o PP, o Partido Progressista. Mas não faz diferença nenhuma, porque não vai mudar meus princípios, minhas crenças, meu comportamento. É tudo igual, não tem. É só uma questão de arranjo político que, às vezes, algumas pessoas não entendem. Tá, então, o senhor está disposto a fazer, mais uma vez, esse tipo de arranjo? Se for necessário. Tá. Veja bem, deixa eu até me adiantar, não sei se você vai perguntar, mas você pode perguntar tudo, como sempre. Sim. Surgiu uma história há poucos dias que eu seria o candidato a vice. Sim. Posso ser. Você aceita ser? Aceito. Até porque eu me ofereci, Joelson. A minha mãe dizia que gente oferecida não tem valor. Mas eu me ofereci, sabe por quê? Pela importância que Teresina tem para mim, né? por todos os motivos, por acreditar numa candidatura que represente a forma de cuidar da cidade que a Prefeitura tem em várias gestões, o UOL, Chico, Firmino, eu acredito nisso. Mas acredito por acreditar, por ser do meu pai? Não, é pelos resultados. E eu posso aqui passar um dia inteiro relacionando o que foi feito. Você citou aí ontem no Liceu Arco Verde. O Liceu Arco Verde, a Prefeitura de Teresina recebeu aquele hospital do governo do Estado com 6 meses de atraso dos funcionários. Não tinha 1 quilo de feijão na despensa, não tinha uma Novalgina, uma aspirina na farmácia. Nós recebemos, que foi na minha época, e botamos para funcionar. E depois foi possível, o Charles conseguiu, com muita habilidade, conseguiu fazer uma bela reforma no hospital. Por que ele não aumentou o número de leitos? Porque não tem terreno. Ele deveria ter sido verticalizado, não foi, nem tem estrutura para fazer isso hoje. Mas só no Disseu, agora, do mês passado para cá, a Prefeitura reinaugurou o hospital Disseu Arco Verde, funciona muito bem, está muito bom o hospital. Fez uma UPA lá no Renascença e fez um CAPS para cuidar da saúde mental. E 100% da população do Grande Disseu, quer dizer, 100% está assistida pelo Programa de Saúde da Família, com centros de saúde bem feitos, bem construídos, bons. Isso não é qualquer coisa. A gente aprendeu a fazer assim, a cuidar de Teresina, entregando serviços a quem tem o direito de receber. Tá. Vamos abrir aqui para a Lídia Brito, do CidadeVerde.com, que participa dessa entrevista também. Lídia. Boa tarde, doutor Silvio. Doutor Silvio, o senhor colocou aí que se coloca à disposição do prefeito Firmino Filho para ser o vice desse candidato. Isso significa que o nome que vai ser anunciado no dia 17, que a expectativa é que será o nome de Kleber Montezuma, significa que esse nome vai até o final, que não há risco de mudanças depois desse anúncio, porque o que a oposição diz é que o nome de Kleber não se sustentaria até o final do processo. Boa tarde, Lídia. Olha, a oposição tem que fazer o jogo dela. É natural que seja isso, nem uma surpresa. Seria muito cretinice você afunilar uma pesquisa apontada pela população através de pesquisas qualitativas, não é quantitativas, e isso é bem diferente. E aí, Lídia, você é mais nova do que eu, deve lembrar da época minha. Eu era gestor do SUS há 10 anos, e apenas 3% da população, quer dizer, de cada 100 teresinenses, apenas 3 me conheciam. Foi uma grande decepção, até pelas críticas que o SUS sempre teve. A mesma coisa do Kleber. O Kleber é um grande secretário de Educação, fantástico, entre os melhores do país, sem megalomania. Por quê? Pelo resultado que ele conseguiu. Aquele jeitão dele, tido como introspectivo, isso e aquilo. Então, veja, Teresina tem o melhor ensino público fundamental de todas as capitais do Brasil. Todas. Seja a capital mais rica, a maioria, seja a uma ou outra com dificuldade como Teresina. Então, veja, isso é pouca coisa? Não. Então, eu não seria candidato, não me ofereceria para ser qualquer candidato. Mas me ofereceria para o Charles, para o Kleber. Para ser vice desses candidatos. Aceito. Sabe por quê? Porque eu acho que, por exemplo, tudo indica, no meu entendimento, pelo que eu vejo e escuto, que o candidato deverá ser o Kleber. Deverá ser o Kleber. Não foi anunciado pelo prefeito ainda. Com aliança com os outros partidos, porque o Firmino está não só monitorando e escutando a população através dessas pesquisas qualitativas, Lídia, mas com outras consultas, principalmente os partidos, os candidatos,
para formar uma aliança e dizer, olha, nós acreditamos nele, nós acreditamos nesse candidato, que eu acho, pelo que eu escuto e vejo, deverá ser o Kleber. Aí o Kleber, eu aceito ser candidato a vice-prefeito numa chapa com a candidatura do Kleber. O Kleber desistir é impossível, só se morrer, e sempre é uma possibilidade. Mas o Kleber desistir é impossível pelo caráter, pelo comportamento, pelos princípios que o Kleber tem. Eu até entendo a pergunta da Lídia, porque como não foi feito o anúncio, todo mundo está no páreo, inclusive o senhor. Ou o senhor não se colocaria na condição? Desde o começo, vocês não acreditam no que eu digo ainda. Eu sempre disse, olha, eu não sou candidato, eu não estou disponível. E ele disse, bom, mas está disponível para ser vice? Estou, dependendo do candidato, que eu acho que será o Kleber. E por que é diferente ser um candidato a vice e um candidato a prefeito no Senado? Primeiro, Joel, é porque fazer uma campanha eleitoral, ela exaure física e mentalmente a gente. Eu tenho 70 anos de idade e tenho várias atividades, outras, né? Minha família, meus netos. O pessoal às vezes critica por ser pescador. Eu sou pescador hoje, certo? Porque me dá prazer e me faz refletir muitas coisas e agora eu tenho tempo para ser. E Teresina, para ser prefeito, o prefeito tem que ser dedicado exclusivamente, ele tem que ter tempo disponível, ele tem que só fazer isso. E eu não tenho mais isso. Você não quer se dispor? Não, porque eu estou ladeira abaixo e eu quero fazer... estou ladeira abaixo, a morte faz parte da vida. Preciso que a gente entenda dessa forma. Então, a minha fé, a minha crença, o que eu conheço, o que eu sei, eu posso imaginar que seja diferente? Não. E para o Kleber eu serei. E eu me ofereci mais ainda para ser candidato a vice, se for conveniente dentro desses partidos políticos, se todos concordarem naturalmente, e achar que eu possa ajudar numa campanha eleitoral, mas principalmente depois, se escolhido o Kleber, ajudar a cidade de Teresina, dentro das limitações de um vice, claro. Mas confio no Kleber por ser um homem honesto. O Kleber nem casa para morar ele tem. E vai encantar a Teresina quando a Teresina conhecer a história dele, certo? E ele é muito recluso, ele é muito introspectivo, ele é para dentro. Mas aprende. Mas ele tem virtudes que são cada vez mais raras. Sabe por que é? Eu acho que se reclama tanto, não sei o quê, mas você termina confiando num ladrão, num corrupto. Quantos tem aí com mandatos que foram eleitos legitimamente por caminho enviesado? O Kleber não. Eu estou dizendo que ele mora de aluguel, sabe por quê? Porque ele sempre foi professor. Metade da vida dele foi de gestor numa secretaria rica, educação, movimenta muito dinheiro, mas ele não roubou. Eu lhe garanto que ele é honesto, lhe garanto que ele é honrado e lhe garanto que ele tem experiência, tanto que eu acho que ele será muito melhor prefeito do que eu seria hoje. Agora, o senhor, quando veio aqui da outra vez, o senhor sublinhou características dele que eram, vamos dizer, aqui o adjetivo sou eu que estou colocando, mas seriam meio antipáticas, né? Isso. Seriam características um pouco impopulares. Isso. O senhor não acha que agora a fala que o senhor faz dele se contradiz um pouco a outra ou não? Eu estou Tá, e como é que poderia ser compensar esse tipo de característica que o senhor enumerou da outra vez? Você acha que foi até mal interpretado da outra vez? Não, acho que não. O problema sabe o que é, Gelson? É porque às vezes você pesca dentro de um contexto, você pesca uma palavra, uma frase e parece que foi aquilo. Não foi. Eu continuo dizendo que o Kleber não é simpático. Ou se prefere antipático, é. Sabe por quê? Porque quem faz gestão pública, quem coloca a gente em mais dificuldade, sabe quem são? São as pessoas que se dizem amigas suas, para levar alguma vantagem, alguns privilégios. E o Kleber é impossível dele fazer isso. E aí vira antipático, porque nem sempre a gente aceita um não. Ora, eu estou cuidando do que é dos outros. Então, o meu eu faço do jeito que eu quiser. O meu dinheiro eu faço do jeito que eu quiser. Né? O Kleber é impossível. Garanto para você que jamais acontecerá isso, porque é a história dele que foi desse jeito. Aí ele deixa de ser simpático, porque é muito fácil. Um amigo meu diz, olha, mordomia é muito bom com o dinheiro da gente, mas com o dinheiro dos outros é muito melhor. Por exemplo, o Kleber não, ele anda no carro dele para trabalhar. Ele não tem motorista. Carro oficial? Não, coisas? ele não usa carro oficial. Eu também não usava, não. Nunca usei. Raramente, quando foi prefeito, por uma questão de segurança. Né? Mas ele não usa carro
carro placa branca, não tem motorista, ele não tem casa para morar. Por quê? Porque ele sempre foi professor. E professor não fica rico, só se roubar. Lídia Brito, do CidadeVerde.com. Lídia. Joelson, a gente falava antes da entrevista da repercussão do discurso feito por Kleber Montezuma ontem lá na Câmara de Teresina. E hoje eu conversei com o presidente do PSDB, o vereador Edson Mello, que fala aí desse certo receio sobre a possibilidade de Kleber Montezuma não conseguir unir o grupo devido a essas características que o próprio doutor Silvio já colocou aí na entrevista. E eu convido você e o doutor Silvio para acompanharmos essa entrevista de Edson Mello falando da importância da união do grupo em torno do nome de Kleber Montezuma. Vamos acompanhar. A base hoje, pela solenidade que aconteceu ontem na Câmara, as filiações do PP, em que boa parte, quase todos os vereadores da base estavam presentes, nós achamos que a base não só está unida, mas está empolgada. O discurso do professor Kleber Montezuma foi exatamente o que os vereadores queriam ouvir e que a população de Teresina vai ouvir. Um discurso bem realista e um discurso bem firme, que realmente motivou bastante os vereadores da base aliada. Eu acredito que o professor Charles, ele não quer no início tomar a linha de frente, mas vai terminar tomando. O professor Charles é um líder dentro do PSDB, é admirado por todos os vereadores, tem um bom relacionamento de amizade e ele vai ser empurrado, certo, a coordenar essa campanha. Isso aí vai acontecer muito naturalmente. Doutor Silvio, eu pergunto para o senhor, Kleber Montezuma vai conseguir aí vencer essa barreira de diálogo com a Câmara de Teresina, já que até alguns vereadores colocam que tem essa dificuldade de diálogo com o secretário de Educação, e se Charles da Silveira vai fazer falta aí nessa articulação e união do grupo, já que ele disse que vai ficar na reserva e não vai ser titular nessa campanha. Você fez 3 perguntas numa só. Vamos por parte. Eu acho que o Kleber, que o Charles, de quem eu também poderia muito bem ser candidato a vice com ele, me honraria muito, ele disse ontem, inclusive, que participa da campanha. Então já é uma declaração do Charles, depois dessa declaração do Edson Mello. Então ele participa. Por quê? Porque o Charles tem responsabilidade, ele tem princípios, ele quer bem a cidade. E seria um grande gestor da cidade de Teresina. Segundo... Você acha que ele ficou magoado com o resultado da pesquisa? Ele pareceu ficar sentido com o conceito da pesquisa. Eu não sei se a palavra seria magoado, mas claro que não é bom, porque ele gostaria de ser candidato, né? Mas os caminhos são assim. A vida é desse jeito. Mas ele disse que não só admira, tem amizade pessoal pelo Kleber, como participará da campanha, o que é muito importante. Sabe por quê, Gelson? Porque eleição a gente só ganha com voto, primeiro. E para ter voto, você tem que estar junto de muita gente, de partidos, de candidatos, das pessoas que acreditam em você. Isso não estou dizendo nenhuma novidade. Terceiro, Lídia, olha... Quando eu fui candidato, estou te contando a história da minha vida, né, que diz que a gente nem deve ficar falando da vida da gente. Mas deixa eu te dizer em relação a que você colocou do Kleber, alguma dificuldade e tal. É natural que tenha, e é até bom que tenha essas dificuldades. Com os vereadores? Claro, mas qual é a diferença que é agora? O Kleber deixa de ser gestor público, em nome de uma causa, no caso da educação, que ele fez brilhantemente bem, e agora é candidato de um arco e se propõe a cuidar de uma cidade. É diferente. Claro que é bem diferente. São 2 situações bastante diferentes. Aí eu vou te contar uma história lá de trás, de uns anos atrás. Né? Você nem era jornalista. Quando o Firmino colocou 7 candidatos naquela época, o Kleber era um dos 7, né? Possíveis candidatos. Por vários caminhos, se decidiu que seria eu o candidato. Bom, bem, começou a campanha e... Lembro, era um negócio assim, eu não sabia falar em público, eu tinha medo de falar em público. Eu tive um professor de discurso, olha só,
para poder aprender a falar. Um Você tem que começo, meio, estudar fim. esse desenvolvimento. Mais informações fora da área da saúde, que eu era gestor na época. Mas veja bem, como era a campanha na rua, né? A campanha na rua, naquele tempo, era possível, era permitido ter aqueles conjuntinhos, aquela bandinha baratinha, às vezes até de graça, porque a pessoa era amiga sua. E eu subia numa carroceria de caminhão, às vezes sozinho. Lembro que muitas vezes no Matadouro, no Satélite, subia sozinho. Porque no começo, as pessoas não acreditavam que eu poderia ser viável, né? Eu era candidato contra o MDB, né? A dona Dalgisa tinha mais de 60% de intenção de voto na época, já era a campanha iniciada. Não era agora. Não era essa pré-campanha. Não era pré-campanha, olha só. Era já em campanha. Eu subia sozinho. E Deus sabe as angústias que eu passei fazendo uma campanha sozinho no início. Quando essa história começou a crescer, que a cidade começou a me conhecer, que é o que eu acho que vai acontecer com o Kleber. A cidade vai se apaixonar pelo Kleber para conhecer o homem Kleber Montezuma. Conhecer o cidadão Kleber, a história dele, de onde ele veio, o que ele fez e quem é hoje. Isso não é fácil, tem toda uma história, não é assim tirada do bolso. Não é? Então, eu acho que ele vai conquistar quando se conhecer a vida dele. O que ele fez, o que ele pensa e o que ele disse que vai fazer. E eu acredito nele. Certo. Então, no fim, só concluindo, mas quando a campanha estava do meio para o fim, sabe o que aconteceu, Lídia? Não tinha vaga na carroceria do caminhão. Gente demais. Gente demais, até porque eu tinha um trauma de infância, né? Lá em Campo Maior, quando o Luiz Gonzaga foi tocar lá em Campo Maior, ele tocou em cima de um posto de gasolina Esso, ali no centro da cidade. E uma coisa que eu nunca esqueci do Luiz Gonzaga foi ele chamar as crianças para cima. Então, eu lembrei daquela história e ficava aquele menino imprensado ali na beira do caminhão, e eu pedia para todo mundo subir. As crianças ficavam, olha que coisa tão simples, né? Enquanto a criança ficou feliz de estar ali perto, em cima do caminhão, numa banda, não sei o quê, acenando para a mãe, para o pai. É isso que se deve fazer uma pessoa que quer cuidar de uma cidade. É cuidar das pessoas. Agora, doutor Silvio, o senhor disse que pode ser o candidato a vice, se dispõe aí para um outro partido, dependendo da articulação. Isso é um assunto que já está sendo tratado? Esse diálogo já começou nessa linha? Não sei. Até porque eu disse isso só para o Firmino, mas já ouvi manifestação, naturalmente, essa história. Ele deve ter falado lá no PP, para o Júlio, que falou de forma muito carinhosa e generosa. Ouvi também uma declaração do Ciro, falei com ele rapidamente, mas não conversei com absolutamente mais ninguém. Eu apenas disse, olha, eu estou a serviço disso, eu posso ajudar dessa forma, mas as minhas limitações, por quê? Porque eu não tenho mais tempo integral, nem dedicação exclusiva possível para cuidar da cidade. E para a cidade tem que ser desse jeito. Eu não seria responsável se fizesse diferente. Lídia Brito tem questões lá do cidadeverde.com. Lídia. Outro discurso que repercutiu bastante foi o discurso ontem do prefeito Firmino Filho durante a inauguração do Hospital do Disseu. O prefeito chegou a afirmar que nuvens negras pairam sobre Teresina e diz que uma gestão da oposição ameaça a educação, a saúde e o funcionalismo de Teresina. O senhor vê nessa mesma linha, doutor Silvio, que os pré-candidatos da oposição que estão aí colocados não têm capacidade para administrar a cidade? Lídia, eu acho impressionante como se gosta de uma fofoca. É impressionante. Olha só, esses grupos de WhatsApp, eu tenho 3 coisas que eu não falo. Eu não falo de política, eu não falo de religião e não falo de vídeos. Como é que chama esse vídeo imorais? Pornografia. Pornografia, não falo. Não tem possibilidade. Sabe por quê? Porque não constrói nada. Então, não discuto. E eu participo de vários grupos. Eu não abro para falar mal do Lula, da Dilma, do Bolsonaro. Não me interessa isso. Eu acompanho como cidadão, me preocupo com isso ou aquilo, mas eu não tenho ainda como intervir. Né? Eu não tenho, assim, como mudar uma situação real como isso. Isso é um ponto. Não trata essas 3 coisas. Segundo, isso é na nuvem negra. Olha só como eu distorço uma afirmação. O que eu imagino que o Firmino deve ter querido dizer?
Disse, olha, nós fazemos desse jeito, nós estamos entregando um hospital que nós recebemos dessa forma e mudamos para funcionar dessa outra forma. Então, isso não pode ser uma ameaça, porque isso é real. Nós recebemos um hospital, como eu disse, com 6 meses de atraso de salário, sem 1 quilo de feijão na despensa e sem uma Novalgina na farmácia. E recebemos do governo do estado num bairro mais populoso da cidade, que é o Grande Liceu, que tem a população equivalente a Parnaíba. Aí eu digo, bom, então eu vi até uma notícia num portal desse, não lembro qual foi, assim, dizendo que era preconceito, homofobia, não tem tanto nome assim, né? Que seria contra os negros. O que é que tem nada a ver com isso? Absolutamente nenhuma conexão. Aí fica parecendo... E o pior é que eu vi, parece que o Firmino pediu desculpa. Pediu desculpa de quê? Porque ele usou o termo nuvem negra e nuvem seria, negra. portanto, Aí tá... Pelo amor de Deus. Uma forma... Se eu pudesse... racista. Gelson, se eu pudesse, eu era moreno. Porque o moreno é muito mais resistente ao sol, a pele não fica velha como branco, como eu sou. Então, muito pelo contrário. Tem tanto negro bonito. E negro é uma palavra feia? Não. Negro é uma palavra bonita. Qual é a diferença do negro para um branco? Pelo amor de Deus, isso é tanta bobagem. Acho que tem coisa mais importante para se falar. Mas, num processo político, os adversários distorcem em benefício, e se é que tem algum benefício de eu querer lhe desqualificar. Mas faz parte do jogo. Você acredita que essa eleição ela vai ser determinante para definir também palanques para 2022? Os ânimos estão acirrados a esse ponto? Claro. Eu tenho muito receio de ser uma campanha desrespeitosa, né? Eu tenho muito receio porque não constrói nada e é ruim e a população não gosta. Embora se saiba de muito tempo que a população não gosta de agressão, que não gosta de falar da família dos outros, mas alguns insistem nisso. A população detesta isso. Alguns, acho que pelo desespero, sei lá o quê, o marqueteiro, porque alguns candidatos se comportam conforme o marqueteiro diz, faz isso, faz aquilo, deixa de ser natural o seu jeito de ser. E aí a gente se perde. Então, seja você sempre, porque se você mudar o seu jeito de ser, quem é que você vai ser? Não é? Então, quer queira, quer não, lá na frente você volta a ser você. Se você mentir, se eu mentir para você, disser outra coisa para ali, da mesma coisa. Se disser para aquele flamenguista ali, dizer outra coisa. Depois, será... Eu vou ficar... O que foi que eu disse para o Joelson, para a Lídia e para ele? Se perde. E a população, Joelson, é impressionante como essas pesquisas qualitativas interpretam tão bem as pessoas. Pesquisa quantitativa e nada é a mesma coisa, não tem importância absolutamente nenhuma. Eu estou dando exemplos. A qualitativa ou a quantitativa? A qualitativa. Certo. Quando as pessoas se manifestam... A respeito das características? Das características da pessoa. É impressionante como essas pessoas identificam. Porque, olha só, muitas vezes eu ligo uma televisão, eu ligo muito pouco televisão, muito pouco. Assisto muito pouco televisão. Às vezes eu tiro o som e olho a expressão da pessoa. Né? A expressão. E você sabe quando a pessoa está mentindo, quando está dizendo uma coisa que nem ela acredita. Né? E algumas pessoas aprendem assim, quando eu falar alto, de forma incisiva, que repetir aquela mentira, ela vira verdade. Rapaz, tem tanta manipulação e que às vezes dá certo. Dependendo da repetição, pode dar certo. O senhor acha, então, que agora é a hora dessas definições de olho em 22? Os grupos vão se formar nessa eleição? Claro. O processo político, a política... Por exemplo, não gosto de política. Moço, goste. A política tem muita gente boa. Quanta gente boa tem aí? E a política, se a gente entender no fim, por que é que algumas pessoas demoram tanto tempo? Porque elas trabalham, prestam serviço, têm resultado, etc. Então, assim, tem gente irresponsável, corrupta? Tem. Agora me diga uma coisa. Quem é que é... Como é que eu posso dizer? Quem é que é mais corrupto? É quem compra ou quem vende seu voto? Os dois participam de um mesmo processo. Acho que os dois. Só que as pessoas não têm coragem de dizer, olha, eu fui eleito. Teve um senador aqui antigo, não precisa dizer o nome, até porque ele já morreu, que chegou na escada do avião e ia embora para Brasília, ele bateu e disse, olha, não devo nada. Meu mandato eu comprei. E aí ninguém falou nada, porque ele comprou.
Aí tu acha que não tem compra de voto hoje em dia. Acho que só a Justiça Eleitoral acha que não tem. Mas quando tem, toma providência. Mas é como o pecado da traição, né? Hoje eu não estou muito bom de português. Como é que chama a traição? O adultério. Tem que provar que o cara estava lá, tal. Então, é a mesma coisa. Você provar que comprou um voto, quem vendeu não quer dizer, e quem comprou não pode dizer, porque senão ele é caçado, né? Então, tá aí, é um jogo de interesse. É um jogo de interesse. Doutor Silvio Mendes, admitindo aí a possibilidade de uma candidatura a vice-prefeito na chapa de Cléber Montezuma. Nós tratamos aqui Cléber Montezuma como um pré-candidato. Não está anunciado, mas... Eu acho que vai ser ele. Vai ser ele? É claro, mas eu não sou eu quem indico. O prefeito está consultando os partidos, os possíveis aliados, naturalmente. Mas eu acho que na cabeça dele já está decidido. Definido. Acho que sim. Quero agradecer ao senhor, doutor Silvio. Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Você, aqui é o Jornal do Piauí.